Você está se referindo a essa adjetivação da alma no pensamento socrático, é isso? Isso. Tá bom. Então, esse desejo pelo bem, que é o fundamento da alma no socratismo, tal como eu entendo, ele se executa, você o realiza, né, através de uma reforma do seu entendimento, uma reforma do seu conhecer, então, né? Então, isso significa basicamente o seguinte, que ainda que o meu desejo é sempre pelo bem e nunca pelo mal, quer dizer, não existe para Sócrates a possibilidade de alguém que deseja o mal. O desejo da alma fundamentalmente é sempre pelo bem, ele é o absoluto do amor que caracteriza a alma, né? No entanto, ainda que esse seja sempre a sua direção, né, esse desejo em si mesmo ele é cego, quer dizer, ele não tem o discernimento de saber identificar aonde jaz o bem, né? Ele deseja o bem, e esse desejo pelo bem, o Platão descreve uma passagem ou outra, que eu cito no segundo capítulo, como uma espécie de adivinhação. Ele adivinha, a alma adivinha o bem, ama isso, mas não sabe onde que isso está, né? Então, é possível que a alma se engane, que ela erre, que ela ache que sabe onde está o bem quando ela não sabe. É possível que, por exemplo, eu creia que eu sei o que é belo, né? Eu falo, belo é isso, é aquilo, né? Sem realmente entender o que é belo de verdade. E quando eu me engano sobre a natureza do bem, sobre a natureza do belo, sobre a natureza do verdadeiro, e todas essas coisas que são formas do bem, né, a minha alma pode ter seu direcionamento pelo bem voltado não para o bem real, e sim para bens aparentes. Então, quando a alma se volta para um bem aparente apenas, ao invés de realmente acertar o bem verdadeiro, né, ela erra o alvo. Então, o alvo dela sempre é o bem, mas ela erra o alvo quando ela não está claro o suficiente de onde esse alvo está, né? Então, quer dizer, o erro, fundamentalmente, ele é errar um alvo. Nunca que o alvo está errado, né? Esse é o ponto central, eu entendo, do socratismo. Então, isso significa que reformando o seu entendimento, mostrando que você realmente não sabe onde está o bem, e redirigindo a sua inteligência para onde o bem verdadeiramente está, através desse processo, você educa e reforma a alma. E a alma passa, então, a se dirigir corretamente para o seu verdadeiro alvo. Então, é assim que eu entendo o socratismo. Isso é, no meu entendimento, a unidade da ciência e da virtude. Quer dizer que quando você tem a verdadeira ciência do bem, você tem a sua virtude também. Você tem a sua coincidência com esse bem, né? Então, às vezes as pessoas interpretam que essa unidade da ciência e da virtude em Sócrates significa uma ideia ingênua de que não é possível, por exemplo, eu sabendo que é errado roubar um banco, ainda assim eu vou lá e roubo um banco, né? Do ponto de vista desse socratismo, o que ocorre quando eu, sabendo que é errado roubar um banco, ainda assim eu vou lá e roubo o banco, é simplesmente que eu vejo, eu concebo, eu compreendo que aquilo que eu adquiro roubando um banco é onde jaz o meu bem. Eu acho que é assim que eu vou alcançar a união com o bem, é tendo isso que eu consigo quando eu roubo o banco, né? Então, o que um socrático faz é para reformar a alma desse ladrão e mostrar para ele, ó, isso que você está querendo no dinheiro, que o dinheiro te dá? O dinheiro te dá uma estabilidade, uma segurança, né, e outras coisas assim. Isso não está de verdade no dinheiro. Eu vou mostrar que você acha que está no dinheiro, mas isso é uma opinião falsa. Isso, na verdade, está na própria virtude da alma. Você tem que voltar-se do dinheiro para a própria alma. É lá que você vai encontrar, verdadeiramente, essa virtude que hoje você vê como estando, de fato, no dinheiro. E é desse modo que essa alma ela volta o seu desejo do dinheiro para a própria filosofia, para o cultivo da virtude, para o bem, etc. Então, eu vejo, eis aqui uma coisa bela, eis aqui uma coisa justa, eis aqui uma coisa boa. Ou então, ao contrário, eis aqui uma coisa injusta ou feia, né, que eu só posso perceber que elas são feias ou injustas porque eu conheço o belo e o justo, né? Então, eis aqui o igual, eis aqui o diferente, né, e assim por diante. Então, quando eu conheço as coisas dessa forma, né, não é que o meu conhecimento de igualdade, diferença, justiça, beleza, bondade, tudo isso, deriva da minha experiência das coisas, e sim que eu já as possuo, mas esse conhecimento só emerge quando eu estou diante de coisas que os evocam, de coisas que participam naquele mesmo conhecimento, como eu comentei em Plotino, né? Então, porque essas coisas têm algum nível de participação no justo em si,
né, evocam em mim uma memória, uma percepção, uma impressão do inteligível, que é o justo, e aí eu projeto o meu conhecimento do justo naquela coisa. E assim, através desse contato, através dessa projeção da minha própria alma nas coisas e no mundo, as coisas e o mundo se tornam um espelho pelo qual a alma conhece a si mesma. Ela passa a rememorar suas próprias essências, as suas próprias, seus logóias, suas razões, né, suas lembranças do inteligível, né? Então, é uma concepção da atividade da alma como uma projeção. A alma projeta os seus logói, projeta as suas razões, tanto no seu conhecimento quanto na sua ação. Sempre que a gente age, é um logói que a alma possui que está sendo posto em movimento, e uma vez que ele é posto em movimento, eu consigo vê-lo, e compreendê-lo e conhecê-lo. Então, é basicamente uma ideia que o Plotino também coloca de que aqueles que produzem coisas como os artesãos e etc., né, eles estão projetando o conhecimento que eles têm de artesanato na argila, por exemplo, daí eles criam uma estátua, um vaso, né, e tal. Então, essas produções que eles fazem são projeções da própria alma. E uma vez que essas projeções ocorrem, a pessoa pode olhar para aquilo que foi produzido e perceber em si mesma aquele conhecimento, entende? Então, se eu produzo ali uma estátua de Zeus, eu estou projetando o conhecimento inato de Zeus que eu tenho. E uma vez que, nesse processo de construir a imagem, eu tenho ali a imagem de Zeus se apresentando, aí, por reflexão, eu consigo perceber a imagem de Zeus em mim mesmo, aquela que deu origem à minha projeção, né? Então, eu estou usando algumas metáforas, algumas imagens mais concretas para que a ideia fique um pouco mais clara, né? A ideia dessa projeção. Então, a partir disso, basicamente, o Proclo vai ter uma concepção de que a alma ela é autônoma. Ela ativamente, não só passivamente, constrói o que ela conhece, o que ela faz e etc. E mesmo, enfim, a sua autoidentidade é autônoma. É ela que projeta-se a si mesma sob a forma corpórea, né, por assim dizer, para que ela rememore a si mesma, enfim. Então, uma série de ideias da autonomia da alma, isso é a sua autoquinesis, o fato de que ela move-se a si mesma. O fato de que ela move-se a si mesma é o que é central na concepção procrina da alma, né? Então, nessa sua autonomia, né, o Proclo ele não vai pensar igual alguns outros pensadores pensam, por exemplo, os princípios superiores da existência, o uno, o intelecto, eles estão autônomos e aqueles que vêm embaixo eles são autônomos e dependentes, não são, quer dizer, não autônomos, né, eles são dependentes. Para o Proclo, não. Para o Proclo, o que existe são níveis diferentes de autonomia. Então, o uno é sumamente autônomo, o intelecto é autônomo por participação, por dependência ao uno,